Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast da Lagoinha Loanda. Estamos muito felizes aqui com a presença da pastora Simone, que veio diretamente de Belo Horizonte para fazer o evento das mulheres aqui deste final de semana, né, de outubro, representando o Outubro Rosa, que também é uma representação muito importante para as mulheres, para a prevenção do câncer de mama, não é verdade, pastora? Isso. E foi um evento muito especial. Nós tivemos a oportunidade, não somos mulheres, né? Não somos mulheres, mas tivemos a oportunidade de estar trabalhando lá na obra lá e presenciando todo esse evento maravilhoso que foi deste final de semana, né? Gostaria primeiramente que a pastora se apresentasse para todos os nossos ouvintes. Pode falar um pouquinho de você? Ô, Lucas, obrigada pela oportunidade. Tô tão feliz de estar aqui, gente. Parece que eu já sou da cidade, assim, né? Tem lugares que a gente passa que parece impressionante. As conexões que a gente faz são de poucas horas, mas a gente se sente da casa, né? Mas muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, né? De estar podendo servir a igreja. Bom, eu sou Simone, né? Eu não tenho muitas das coisas assim, mas o que eu posso dizer, sou paulista, né? Ainda que moro em Belo Horizonte, mas sou paulista, mas eu já tô arrastando já. Né? Já tô falando um ai, um trem. Já tá mudando o sotaque já. Já tô ficando já naturalizada, né? Uhum. Mas eu sou paulista, eu me converti muito cedo, né? Era muito jovem ainda, tinha uns 17 anos. 17 Deus anos. me tirou do rock, né, da rebeldia, né, de uma família muito depressiva. Então eu me entreguei muito, né, acho que minha rebeldia eu fui trazendo esse contexto pra mim, sabe? Uhum. E Deus me pinçou desse lugar, né? Então eu tive ali uma vida com Deus muito intensa, assim, já logo nova convertida, né? Então meus pais na fé eram líderes de faculdade teológica. Então, quando ela me fez o convite para aceitar Jesus, ela falou assim, olha, eu vejo que eu não posso deixar você solta, eu tenho que... Você vai para uma faculdade. Eu tinha 17 anos. Uhum. Então, eu terminava o ensino médio e ia para a faculdade. E ali Deus começou a trabalhar em mim de uma forma muito grande, né? Então, eu sempre fui muito envolvida nessa área do ensino. Uhum. E aí... Em 2014, eu resolvi, então, ir para Belo Horizonte, fazer um seminário teológico Carisma, que é um seminário da nossa igreja, extremamente importante, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu estou em Belo Horizonte por isso, né? Em 2014, eu fui para lá, estudei os 2 anos, me formei pensando que ia voltar para São Paulo. Uhum. Mas não eram os planos de Deus. Deus tinha algo, assim, um enraizamento para mim ali em Belo Horizonte. E foi algo, assim, muito incrível. Então, hoje eu estou em Belo Horizonte há 10 anos. Então, em 2017 fui ordenada pastora. Não esperava isso de jeito nenhum para mim. Você não queria ser pastora? Não é que eu não queria. Eu sei que Deus tinha algo muito, assim, voltado para a liderança para mim. Mas como na minha igreja onde eu estava, ela não consagrava mulheres, assim, consagrava até mulheres, mas não mulheres solteiras ao pastoreio, eu não esperava. Então, eu estava ali fazendo seminário Carisma para poder realmente ter uma bagagem maior. Um aprendizado, na verdade. Você foi para aprender. Exatamente. Nunca imaginei ter alguma coisa que pudesse me trazer uma autoridade espiritual, né? E aí, em 2017, Deus me dá esse presente, essa honra. Pastor Márcio joga aquele óleo sobre nós ali. E para mim, eu não acreditava viver aquele dia. Eu não estava acreditando. Então, acho que todas as imagens que tem minha, eu estava em prantos, porque eu não acreditava viver aquilo naquele momento, né? E aí foi indo. Eu comecei a me lançar nas lagoinhas locais, Belo Horizonte, e me envolvendo e tal, e tô aí. Então, hoje eu sou pastora ali na Matriz, na nossa igreja Matriz, aquele lugar onde tudo começou. Tudo começou. Aquele lugar profético. Eu sou muito agradecida a Deus, Lucas, de estar ali. Muito agradecida a Deus, de Deus ter me dado força de abrir mão do meu lugar, da minha cidade, da minha família, porque isso não é fácil. É muito difícil. A renúncia é muito difícil. Só quem passa pode entender o que eu tô falando. Ainda mais eu, que sempre fui muito ligada à família. E tá lá, né? Então hoje eu estou lá na Matriz, exerço um trabalho com mulheres,
né? Tanto no ensino, como também no apoio a mulheres com câncer, que a gente pode falar isso daqui a pouquinho. E sou professora do Seminário Teológico Carisma. Que é o que minha mãe faz parte. Não, a sua mãe faz parte do Lagoinha Gerações, que é o estudo de mulheres. E você dá aula também para eles? Eu dou aula para eles. E dou aula no Seminário Teológico Carisma, que é um seminário que mudou. Assim, se eu posso dizer que houve um marco na minha vida, foi o Seminário Teológico Carisma. Então, assim, é realmente começando os 2 melhores anos da sua vida. Sabe? São 2 anos. São 2 anos. Então, foi algo transformador pra mim. Então, eu tô lá, envolvida, né? Tô lá com a mineirada, me sinto de lá. Comeu o nosso pão de queijo aqui, pastor, gostou? É! Não, já sabemos, também não tem comparação, né? Bom, muito bom, muito bom. Ô, pastora, mas você tava comentando, né, que você, até ontem lá na igreja, você ainda falou, galera, eu sou do rock, eu era do rock, eu não consigo olhar pra você hoje e falar, meu Deus, a pastora já foi do rock um dia. Você era, até os seus 17 anos, você comentou ali, barra pesada ali, vamos dizer assim, do rockão mesmo. Rebelde mesmo, de ser aquela que influenciava os alunos na escola a realmente as rebeliões, assim, sabe? A briguinhas, sabe? Tipo de gangues, era essas que ateavam mesmo o fogo, sabe? Caramba, pastora. Assim, tem um testemunho aí, né? Tenho. E você até estava comentando sobre as renúncias, né? Pra você ter uma ideia, eu estava conversando, inclusive, eu também tive diversas renúncias na minha vida, né? E estava conversando, inclusive, com uma amiga e irmã de fé, né? Ontem à noite. Nós estávamos falando sobre propósito, né? Sobre crescimento espiritual, né? Porque é algo, assim, que pega a gente mesmo. Por exemplo, ela tinha uma grande como eu posso explicar, um grande trabalho, né, um grande feito, e ela tava assim, no topo do trabalho dela, sabe, no limite máximo ali, assim, com todas a remuneração boa, com fama, reconhecimento na sua área, e Deus falou pra ela, falou assim, ó, acabou pra você aqui, simplesmente. Falou assim, agora eu tô te levando pra outro lugar pra fazer outra coisa. E ela não aceitou, assim, ela falou, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, e, meu Deus, e no fundo, depois de tanta luta, ela foi lá e falou, tá, seja feito sua vontade. Então a gente tava falando sobre renúncias, renunciar é exatamente isso. Porque parece que, e eu falei pra ela ainda sobre isso, eu falei, ó, quando a gente tem uma linha, o propósito é como se fosse uma estrada, né? A gente só tem um, né? A gente sabendo o nosso propósito e a nossa vida, nós sabemos pra onde nós vamos. Né? Tem até uma história que o Cortella fala sobre o gato e a Alice nos Países da Maravilha, que ela chega em um momento e ela vê 2 caminhos cruzados, né? E ela pergunta até mesmo pro gato, ela fala assim, viu, gato, pra onde que eu vou aqui? Aí o gato pergunta pra ela, aonde você quer chegar? Aí ela falou, não sei. Ele falou, então, pra quem não sabe, qualquer caminho serve. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, quando a gente tem um propósito de vida, quando a gente sabe o que realmente entregar as mãos, né? Entregar a nossa vida nas mãos de Deus, nós sabemos, nós não desviamos o nosso caminho, porque já tá ali, né, pastora? E eu acho muito isso interessante, como Deus trabalha, né? O amor de Deus já é provado por nós, isso é fato. Né? A vida de Jesus na cruz, a morte dele é uma maior prova de Deus, de amor por nós, porque ele entrega alguém tão inocente, que não tinha nada a ver com a história do pecado, mas antes, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já estava imolado antes da fundação do mundo, então Deus já criou o homem sabendo que o homem iria quebrar uma aliança, entende? Então assim, e mesmo assim Deus o cria. Né? Que nem eu sempre dou aula e falo, né? Poxa, ali no Éden só existia Adão, Eva e a serpente. Quando eles pecaram, quando a Eva pecou, poxa, se você fosse Deus, o que você faria? Não, vou eliminar esses 3. Você entendeu? Acabou. Vou recomeçar. Né? Pô, vou tirar essa serpente que não ia fazer falta nenhuma, né? As cobras, as serpentes não ia fazer falta nenhuma. E 2 pessoas, dois seres humanos, mas não. Aquilo que Deus coloca, Deus não se arrepende do que faz, né? Então ele trouxe, a morte de Jesus já estava estabelecida antes da fundação do mundo. Então o amor de Deus por nós é muito antes do que nós imaginamos, né? Então o amor de Deus ele já está solucionado, já está certo, já está explícito. Mas e o seu amor por Jesus? Então eu imagino que Deus, em nossa história, ele vai pegar pontos na nossa vida que tá tudo bem.
É como estava comigo, você entende? Eu estava numa boa igreja em Santos, eu estava sobre o pastoreio dos meus pais na fé, líderes teológicos, são inspiração para mim até hoje. Eu tinha uma liderança muito boa dentro da igreja, tinha uma influência muito boa dentro da igreja, entendeu? E de repente, eu andando na praia, Deus fala comigo. Fala assim, Simone, eu quero que você abra mão de tudo. E você vai para Belo Horizonte porque eu tenho algo a realizar na sua vida. Deus foi muito claro comigo. Foi muito cirúrgico, você entendeu? Então, assim, quando eu ouvi, eu falei, não, mas peraí, Deus, isso. Mas como é que vai ser? Eu acho que o senhor não sabe. Mas peraí, deixa eu te lembrar. Entendeu? Então, Deus foi eu fui começando a apresentar a Deus as minhas teses para que eu pudesse dizer não. Mas Deus, ele foi muito, muito cirúrgico, como eu disse. Ele falou, não, eu quero você lá. Então, eu sabia que existia uma estrada para mim lá. E que essa renúncia não ia ser fácil, ia ser muito difícil. Então, mas ele faz exatamente isso, Lucas, quando eu estava no meu ponto máximo ministerial, pessoal, entende? De relacionamento com as pessoas. Eu tinha chegado no ápice ministerial. Eu não imaginava ser pastora, mas eu tinha uma boa influência, eu estava com uma liderança saudável, porque é muito importante a gente caminhar com uma liderança saudável. Sim, com certeza. Então tava tudo bem pra mim. Aí Deus me pega justamente nesse ponto. Tá tudo bem, mas agora eu quero ver se você vai atender aquilo que eu quero pra você. Você me ama mesmo? É como Deus fez com Abraão. Cara, como é que Abraão vai oferecer o seu único filho? Se era o filho da promessa, se era algo que ele mais esperava. Mas Abraão, ele vai. Então, eu imagino que Deus faz isso conosco mesmo. Teste de amor. Exatamente. Eu acho que na nossa caminhada, ele fala assim, eu já provei o meu amor por você, mas e como é que está a intensidade do seu amor por mim? Você é capaz de abrir mão de tudo para poder estar se aprofundando mais sobre mim? Porque a história os grandes chamados, Lucas, requer grandes renúncias. Entende? Então, nós precisamos atender essa linguagem de Deus. Porque realmente a nossa estabilidade não é aqui. A gente é muito finito, a gente é muito terra. Nós somos feitos do pó da terra. Então, a terra nos agarra, ela nos puxa. Mas só que Deus, ele nos fez como imagem e semelhança. Então, matéria, somos da terra. Mas espiritualmente, nós somos de Deus. Exatamente. Então, o meu espírito, ele precisa estar cada vez mais liderando tudo que é em mim. Eu sou um ser integral, você é um ser integral. Sim. Mas você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Isso aqui vai um dia acabar. E é passageiro, né, pastora? Exatamente. Entendeu? Então, essa prova de amor, eu acredito que Deus faça com qualquer pessoa que se aliste no seu exército. Isso também pode ser na parte profissional, né? Deus fala assim, não, me dá o que é mais precioso para você. Qual é o seu Isaac? É a sua profissão? É aquilo que você mais derramou? Você mais se empenhou? Então, me dá o seu Isaac. Entende? E é isso. E depois a gente vai ver o resultado, o grande resultado. Hoje, eu falo para ti, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas depois de ter passado 10 anos. 10 anos. Porque não foi fácil. Foi muito difícil, sabe? Mas, assim, hoje o que eu vivo é algo que eu nunca esperei viver. Nunca. O que eu estou vivendo hoje, Simone, eu nunca esperei viver, sabe? Eu pensava que meu ministério ia ser local. Eu ia abraçar certos números de pessoas, não. Aí Deus abre a janela. Não, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. É muito maior. É muito maior. É o que eu falei para as meninas ontem. Jesus, quando ele vai subir aos céus, ele fala assim, olha, eu vou derramar poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, local, como na Judéia, sua vizinhança, Samaria, que é a parte mais difícil, para os nossos inimigos. Mas também eu vou jogar vocês para os confins da terra. Então a visão de Deus não é só local. A visão de Deus é Loanda, confins da terra. Você entende? E aí a gente às vezes fica muito preso na nossa localidade, que a gente domina. É muito fácil fazer o que domina.
né? É verdade. E por isso, justamente é isso, a Lagoinha é a Lagoinha global, né? Exatamente. Ela tá voltada pro mundo mesmo, né? Exatamente. Inclusive, também conversando com uma amiga também de Buenos Aires, que quando eu comentei com você, né, pastora, que eu estudei em Buenos Aires, e ela tá falando, nossa, que bacana, Lagoinha aí com o evento das mulheres e tudo mais, aqui em Buenos Aires já abriu uma Lagoinha recentemente, ela falou, inclusive. Eu falei, ó, tá indo pro mundo mesmo, inteiro. Já temos em Orlando também, né, em vários outros lugares, e tá englobando tudo isso. Ô, pastora, e esse testemunho é maravilhoso, assim, saber que você liberou pra Deus, né, assim, e falou, ó, é o seguinte, faça o que o Senhor quiser. E hoje você colhe os resultados de um grande propósito que você tá vivendo. E é o processo, né, pastora? Eu tenho até tatuado, e gosto de tatuagem, viu? Eu tenho até tatuado aqui, ó, só vive o propósito quem suporta o processo, porque suportar esse processo é muito difícil. Muito. Mas quando você sabe o seu propósito, né, pastora, você fala, pô, vai estar ali. Então o processo, eu sei por que eu tô passando o processo. O problema é quem ainda não sabe o seu propósito, né? Que aí ele fala, nossa, eu tô passando esse processo por qual motivo? Entendeu? E conhecer a Deus, porque Deus nos criou para quê? Para um relacionamento. Sim. Então, assim, você passar pelos processos para que o seu relacionamento com Ele, sabe, fique cada vez melhor. Então, assim, você ter uma intimidade com Deus, de você saber, você olha uma situação e você fala assim, nossa, isso aqui é de Deus demais. Não, mas isso aqui não é. Você começa a ter uma intimidade com Deus tão grande que você vai vendo nuances de Deus em cada ponto, você entende? Então, assim, a renúncia faz a gente ir para o mais profundo. E quanto mais profundo você vai, mais tem mar para você nadar, você entende? O profundo não tem limite. Então é esse nível que Deus quer cada um de nós. A gente tem um relacionamento não no superficial. É muito gostoso caminhar na beirinha da praia. Porque você domina, você tá dominando tudo, você sabe. É muito gostoso você entrar até o joelho. Você domina também. Você vai até a cintura. Você ainda dá pé, né? Como a gente fala, dá pé. Mas quando a gente vai no mais profundo, é maravilhoso quando você realmente começa a entender que você consegue nadar, você consegue se aprofundar, mas assim, dá medo. Dá medo. Dá muito medo. Você vai ver coisas muito mais incríveis no fundo do mar do que na beira da água. Exatamente. Entende? Então é exatamente isso que eu penso. É esse nível de relacionamento que Deus espera de nós, né? Eu passei uma experiência ontem muito incrível aqui e eu achei muito interessante, porque para mim estar me deslocando, todos nós passamos por diversas coisas, né? Várias limitações nossas, né? Como seres humanos. E ontem eu na conferência de mulheres, uma irmã me abraçou e ela falava assim, chorando para mim, ela falava assim, pastora Simone, eu ouvia o coração de Deus ao seu respeito. E ela falava assim, o coração de Deus ao seu respeito, eu via você fazendo as viagens e Deus falava assim, olha a minha menina indo para os campos, olha só a minha menina indo fazer a minha vontade. Caramba, eu falei, gente, eu me derramei demais, Lucas. Eu falei, de saber que Deus, né, me considera como uma menina dos olhos dele mesmo. Ó, menina, né? Parece que sou jovem assim, né? Mas assim, eu me senti muito querida por Deus, você entende? Olha lá, ali vai a minha menina para minha seara. Sim. Entende? Então, assim, os olhos do Pai estão sobre você. Os olhos do Pai estão sobre... A unção do Pai que você precisa estar sobre você. E não precisa de mais nada. É como ele falava para os discípulos, não leva nem bolsa, nem alforje, nem dinheiro, nem comida, sabe? Porque eu vou prover. É eu que estou sobre vocês, é a minha unção. E aí quando os discípulos chegavam, ele perguntava, lhes faltou alguma coisa? Não falta nada, Lucas. Entende? Então essa experiência todos devem se abrir para Deus para viver. E realmente são poucas pessoas que têm esse nível de confiança, né? Por exemplo, eu estava passando por um processo na minha vida, pastora, que eu nunca me afastei de Deus, porque minha mãe me ensinou desde criança, sabe, o amor de Jesus por mim. Então, assim, em um momento, eu nunca me afastei de Deus, mas eu tava até comentando em um podcast aqui da Lagoinha com o Ricardo, né, o Ricardo que foi buscar você lá em Maringá. Sim. E, inclusive, o Ricardo, um grande amigo e membro da igreja que tá me trazendo de volta, porque eu me afastei da igreja. Eu era baterista da igreja antes de ser da Lagoinha, que era a comunidade evangélica de Loanda. E como eu tive uma vida cristã praticamente desde quando eu nasci, né?
dentro desse processo eu perdi um irmão, sabe? O Caê, que eu tenho até uma tatuagem dele aqui. Eu perdi meu irmão pras drogas, né? Não sei se minha mãe comentou alguma coisa com você. E aí foi criando-se, não uma revolta, mas aquele negócio assim, né? Você fica meio perdido. E aí eu fiquei assim, comecei a me relacionar com uma pessoa da igreja também muito cedo. Eu comecei a namorar e aí foi criando-se uma vida muito certinha. E eu, no momento que eu terminei esse relacionamento, que eu separei, eu falei, cara, agora eu vou viver, né? Eu era muito novo ainda também, entendeu? E aí comecei a experimentar as coisas do mundo na qual eu nunca tinha. Sim. E aí, o que aconteceu comigo na época foi que a igreja, né, ao invés de, por exemplo, tentar me trazer de volta, já que eu fazia parte do Ministério de Louvor, houve-se um julgamento, eu falei pro Ricardo, sobre a minha pessoa, sobre a vida dos meus pais também. E isso me deixou muito chateado. E aí eu me afastei da igreja naquele momento, entendeu? Me afastei do louvor, me afastei da igreja. Mas igual eu falei, nunca deixei de procurar Deus. Sim. E reaproximar de uma igreja me gerou, não sei se foi um trauma, pastora, mas me gerou um certo receio de voltar e falar, meu Deus, e se eu erro e me julgam de novo? Se eu erro e me punem de novo dessa forma, entendeu? Porque eu via a tristeza no olhar dos meus pais, né, naquela época. De ver o meu pai assim, eu criei o Lucas e ele tá querendo experimentar, mas às vezes é a permissão de Deus, é que você veja aquele momento, aquela parte pra você falar, não é isso. E Deus sempre tentando me puxar de volta, mas eu sempre, eu fazia meus devocionais, nunca deixei de fazer os meus devocionais com Deus, com Cristo, todos os dias de manhã, mas a igreja era um receio pra mim. Sim. Eu não voltava. E comentando com o Ricardo, ele falou, Lucas, aí é a rede de apoio, cara. E ainda veio um pastor aqui, né, inclusive no podcast, que eu falei pra ele, eu falei, cara, ó, até esses dias, inclusive, faz 2 meses que eu falei pra ele isso. Eu falei, ó, pastor, o senhor vai me desculpar, né? Eu acredito que você tem um chamado e um propósito e tudo. Mas eu acredito também que eu não preciso de ir pra uma igreja. Eu não preciso estar dentro de uma igreja pra falar com Deus. Eu não preciso de estar pra ter a comunhão com Deus. Eu sei que Deus me ama igual, né? Eu pensava dessa forma. Mas eu vejo que Deus tá me puxando de volta, sabe? E eu queria até perguntar pra você, pastor, assim, qual é a importância da igreja, dessa rede de apoio para o cristão, porque assim, existe vários cristãos que pensam igual eu, sabe? Nessa conversa, falando assim, ó, eu faço meu devocional, eu converso com Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas eu não vou à igreja, por exemplo. Ao seu ponto de vista, pastora, qual é a importância de você ter a rede de apoio da igreja ao seu redor? Então, eu imagino como é difícil para um filho de pastor sobreviver a todas as pressões que existem, né? Você não é o primeiro... E nem não será o único, né, Lucas? Porque realmente a gente encontra muitos filhos vivendo essas pressões como você vive. Então, mas o que eu entendo como igreja? Igreja, quando eles construíam um templo, a Bíblia fala que eles tinham que colocar as pedras, né, nos lugares. Só que não existia esses maquinários, esses recursos que nós temos hoje. A gente já compra o bloco num tamanho padrão e é muito rápido as construções. Então, naquele tempo, eles raspavam as pedras uma na outra para burilar, para que houvesse encaixes, para que houvesse a reconstrução, a construção dos templos. Então, igreja, eu imagino que a igreja é isso, sabe? Ela é... As pessoas que nós convivemos na igreja, elas nos burilam, a gente tem que, sabe, raspar. E isso dói demais, sabe? Uns são mais pontiagudos, outros são mais ásperos. Então, essa... questão espiritual que a igreja propõe para nós. E que ela só vai nos fazer mais fortalecidos quando nós passamos por esses obstáculos. Porque a igreja, ela não são pessoas perfeitas. Pelo contrário. Só tem doente lá dentro. Você é um médico. Quase um hospital. E você é um médico, né? É verdade. Então, assim, nós estamos à procura de uma cura, todos nós. Mas existem aqueles, como o médico, você sabe, que estão ali, às vezes tá sentindo aquela dorzinha, mas eu vou falar pro médico que tô bem, eu quero alta. Eu quero alta, mas eu tô sentindo aqui, que tá tendo uma dorzinha aqui, que eu não tô 100%. Meu pai ficou recentemente internado, ele tava doido pra ir pra casa, e quando o médico chegou com a equipe, ele falou assim, o médico falou assim, seu Edson, o senhor está bem? Tô ótimo. O senhor não tá sentindo... Tô ótimo. Ele só respondia, eu tô ótimo, né? Porque ele queria logo ir embora.
Então, eu acho que existem esses tipos de pessoas espiritualmente também na igreja, que estão doentes ainda. E que somos mesmo, nós estamos num processo. Mas que às vezes se qualificam que já estão liberados para poder sair fora. Ou então ter alta. Ou então achar que tá menos doente que você. Entendeu? E isso, Lucas, o que eu entendo? Que o nosso amor por Deus, ele tem que ser tão maior do que isso. É que nem eu lido com mulheres com câncer. Então, o que eu falo para elas? A unção que existe sobre a sua vida, ela é maior do que o câncer. Então, eu digo para você a mesma coisa. A unção que Deus derramou sobre sua vida, o propósito que Deus derramou sobre a vida do Lucas, sobre a vida do João, sobre a vida da Joana, é tão maior do que todos esses intempéries da igreja. Então, eu não posso ficar olhando essas coisas. Eu tenho que realmente erguer os meus olhos e olhar para Jesus. Isso é um exercício, cara. É uma disciplina. Eu preciso olhar para Jesus mesmo quando o irmão está levantando uma difâmia contra mim. Eu preciso olhar para Jesus mesmo quando as pessoas, eu estou pregando, as pessoas estão assim, sabe? Tipo, fazendo desdém daquilo que eu estou falando, porque não acho que eu sou digno. Eu preciso continuar olhando. É uma disciplina espiritual. Eu preciso vencer isso. E Deus está comigo quando eu faço isso. Então, o que eu falo para você, assim, de coração? Se eu, como ser humana, eu olho pro Lucas e eu vejo tanto talento, eu tô falando de verdade, tanto talento sobre sua vida, pastor, sabe? Tanto propósito que Deus quer derramar sobre você. Existe tantas portas abertas, ministeriais para sua vida, que eu, como pastora, eu não abriria a mão de você. Você entende? Você imagina aquele que derramou sobre você todo esse talento. Porque o que Deus derramou sobre a sua vida e o que Deus derrama sobre a vida de cada um são talentos. A gente vê isso na parábola dos talentos. A um Deus derramou 5 talentos. A um Deus confiou 2 talentos. E a um Deus confiou 1 talento. Todos que são chamados por Deus, Deus derrama pelo menos 1 talento. Pelo menos 1 você tem. Então, assim, se eu, como ser humana, como pastora humana, pecadora aqui, frágil, vulnerável, eu olho para ti e vejo um grande potencial. Você imagina o Criador que te escolheu e que tá usando tudo isso para quê? Para que você um dia seja uma voz na vida dos filhos de pastores que vivem a mesma pressão que você vive. As mesmas dores que você viveu com o luto do seu irmão. Entende? Tem dores, Lucas, que são muito difíceis para nós suportarmos. Pra gente passar. Mas eu olho assim, uma vez eu passei uma dor muito grande familiar. Uma decepção muito grande familiar. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei 1 ano assim, fechada. Muito dolorida. E um dia Deus falou comigo no quarto: Simone, você deseja que a dor que você sente seja o soro para curar outras pessoas? Ou você deseja que essa dor que você sente venha levar você à morte? Era uma escolha. Deus, ele tem a vida, sempre tem a vida. E naquele momento, naquela oração, eu falei: eu escolho ser um instrumento para curar outros. Então, a dor que você passou, a dor que nós, cada um passamos, estamos sujeitos a passar. Ela nunca é para nos matar, mas ela é para que a gente possa se fortalecer e poder ser resposta na vida de outras pessoas. Então, eu olhando para ti, eu olho que você será um grande líder e que você vai ser uma pessoa que vai ter respostas. Você olha assim, eu tô me vendo assim, o pastor Lucinho. Lucinho perdeu a mãe muito cedo. E ele fala: eu sei o que é a dor de um luto de perder uma mãe numa idade de uma juventude. Então, hoje, quem vem falar comigo de dores assim, eu sei dar resposta, porque eu passei. Entende? Então, prepare-se. Eu tomo posse. Inclusive, o pastor Lucinho, eu sempre admirei-o também, assim. Sempre, maravilhoso. Sempre gostei de ver as ministrações e acho ele tem um dom, um talento também na ministração para jovens, que é gigantesco, né? A forma dele se comunicar e a forma dele se vestir, até as vestimentas dele, né? Ele é meio doido, né? O pastor Lucinho. Então, assim, eu tomo posse de todas as bênçãos que você proferiu sobre a minha vida e saiba que a admiração também é recíproca. E, pastora, você estava falando sobre dons e talentos, né? E eu até conversando em um podcast aqui também, um pastor uma vez falou assim para mim, ele fala assim: Lucas, Deus, ele escolhe os disponíveis.
né? Porque muitas vezes existem algumas pessoas, né, que têm diversos dons e talentos guardados, né? E ele não se disponibiliza para Deus. Exato. Agora, quando você se disponibiliza para Deus, é igual Noé. Ele falou, se você imagina que Noé gostaria de ter uma responsabilidade tão gigantesca, né? De Muito tirar a grande. família e os animais. De e construir uma arca, construir cara. uma arca. Tamanho de um cruzeiro. Ele não sabia, ele nunca soube construir um barco e nada, mas ele estava disponível para Deus. Ele falou, então Deus ele escolhe os disponíveis. E muitas vezes, quando você está disponível para Deus, Deus vai lá e planta uma semente, um talento novo, um crescimento espiritual, não é verdade, pastora? É como a gente falou ontem na pregação da noite, né? O próprio Josué. Deus tira Moisés da história, que era o cara, imagina ter um líder como Moisés, entende? Um cara sensacional, a história de Moisés é maravilhosa. Mas a Bíblia fala em Josué 1, meu servo Moisés é morto, Josué. Agora você... Agora é você. Agora a minha conversa é contigo. Porque o Moisés já tá comigo. Mas agora é contigo. Agora você se prepare. Porque eu quero atravessar o pessoal para poder assumir a terra prometida. Então eu tô contando contigo. Mas o que tinha no coração de Josué? A disponibilidade. Era difícil assumir a cadeira? Claro que é. Você entende? Um cara como Moisés, você acha? Eu nunca me sentiria apta para fazer isso. Mas ele tinha disposição. Entendeu? Mesmo que a gente comece a pesar assim, pô, meu talento não é como o dele. Não, eu não falo como... Eu não prego como fulano. Meu Deus, mas e aí? Como é que eu vou? Comparação. Mas não é nada humano, Lucas. A gente precisa entender isso. Nada é humano. É a unção de Deus sobre você. Entende? Quantas vezes a gente prega quebrado? Quantas vezes a gente tá ali ministrando a palavra que só Deus sabe como é que tá a sua vida. Mas você, quando para tudo, fala assim, meu Deus, o que aconteceu? É a unção de Deus sobre você. Não é nada sobre nós. Eu nunca vou estar humanamente preparada. Mas eu preciso estar com meu coração disposto. É isso. E acabou. Então a igreja ela é realmente um desafio. Mas ainda que as pessoas achem que não precisem da igreja, mas a igreja precisa das pessoas, entende? A igreja precisa de talentos como você. A igreja precisa de líderes como tais pessoas. Entende? Quantos ministérios pastorais estão enterrados? Quantos líderes estão enterrados ministerialmente? A igreja precisa. Deus conta conosco. Se foi uma instituição que Deus criou, além do casamento que Deus instituiu lá no Éden, Deus instituiu o casamento, outra instituição que Deus criou foi a igreja. Entende, Pedro? Você é pedra. Você é pequeno. Você é pedrinha. Você é pedrisco. Mas sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. Entende? Então, a igreja ela é uma instituição divina. Ela é difícil porque somos homens humanos, mas ela é de Deus. Como é que eu vou sair de uma instituição de Deus? Não tem como. É verdade, pastor. Entendeu? Então... E, inclusive, foi incrível, né, as ministrações. Ontem nós tivemos aí pessoas que aceitaram a Cristo, né, e foi extremamente lindo foi lindo, e maravilhoso. Né? Com relação ao câncer, você falou que trabalha com mulheres que têm câncer. Eu imagino que deve ser um trabalho muito difícil. Existe... as mulheres que você trabalha, assim, existe uma revolta delas, assim, com relação à doença perante a Deus? Ou você consegue trabalhar na vida dessas mulheres, assim, a esperança, né, de viver o novo? Porque nós sabemos hoje que isso aqui é carne, né? E o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Mas você colocar na mente de uma pessoa que está, por exemplo, vivendo uma fase tão difícil, eu imagino que não seja fácil, pastor. E você trabalhar com isso... A revolta, são poucas pessoas que eu pego revoltadas. Eu pego mais pessoas com medo do que há de acontecer. Porque o diagnóstico, ele é como um atestado de óbito, quando as pessoas a recebem. Porque o câncer, Lucas, ninguém tem imunidade para não passar por ele. Se existisse uma imunidade, que nem a imunidade da Covid, né, entre aspas, sim, né? Você viu a loucura que foi para se vacinar? Se existisse uma vacina que pudesse me imunizar do câncer, nossa, tava tudo bem, tranquilo, maravilhoso. Mas não existe. Então, a gente lida ali com a pessoa que vem desde o diagnóstico, ela chega até a gente com muito temor do que vai acontecer. Porque, na verdade, a pessoa já chega achando que vai morrer no dia seguinte. Sim. Além de todo o medo de morrer, é a pressão do tratamento. Porque é um tratamento extremamente invasivo. É um tratamento que, para as mulheres, requer abrir mão da sua vaidade.
perda de cabelo, às vezes a mutilação, a retirada de mama, entende? A perda de sobrancelha, de cílios, de tudo. Incha por causa do próprio medicamento da quimioterapia. Então, eu não lido muito com pessoas revoltadas, mas eu lido com as pessoas que estão com medo. A gente tem a questão da informação, e isso é muito importante, a igreja está pronta, como nós estamos no Outubro Rosa, a igreja Lagoinha Luanda fez esse trabalho maravilhoso. Maravilhoso informar. Mas além de informar, o que eu acho mais importante é, quando isso acontecer, quem vai me amparar? Sim. A igreja tem que estar lá. Você entende? A igreja precisa estar ali. É igual nós falamos, a rede, né, de apoio. Porque eu trabalhei em um hospital, lá em Buenos Aires ainda, né, que eu lidava com a área oncológica também, né. No último ano nós fazemos o internato rotatório e passa por diversas especialidades, né, médicas. E eu passando pela oncologia, por exemplo, existia muita revolta. Você via muita revolta, assim, a pessoa falar, eu fui esquecido. Entendeu? A pessoa fala, por que comigo? Por que eu? Né? Mas assim, você vê, foi esquecido, tudo bem, a pessoa pode até centralizar isso para Deus. Mas se existe uma rede de apoio que tá lá junto, porque o câncer, eu não falo só da rede de apoio de igreja, Lucas, eu falo também porque às vezes a própria família despreza. Eu lido com mulheres e a gente vê um número muito grande de mulheres que são desprezadas, o casamento acaba. Em meio a tanta dor, em meio à questão da perda da sua vaidade, entende? O abalo emocional é muito grande. Então eu acho que, né, exato, se existe uma rede de apoio, tanto familiar e ainda mais espiritual, porque quando a gente cuida do espiritual da pessoa, tudo flui, Lucas. Entende? Se a pessoa está plena espiritualmente, isso vai irradiar para a alma, que a alma é curada, e isso vai irradiar para o corpo. É fé, entende? Então, é esse o nosso trabalho. A gente tá ali, a gente acompanha passo a passo, Lucas. Eu entro nos centros oncológicos, a gente vai com violão. Nossa, que é lindo, coisa mais lindo. Lindo. A gente chega com violão e ali já vamos louvando ao Senhor e ali você já começa a ver pessoas chorando, pessoas vindo pegar na sua mão, depois agradecendo. Então, eu acho que não é só a informação é muito importante, a prevenção é muito importante. Mas como eu não sou imune de passar, eu preciso estar como igreja nesse momento. Então, Lagoinha tem esse trabalho pioneiro. Começou em Lagoinha. Começou pelo coração da nossa pastora da matriz, que é a pastora do Shine hoje, pastora Madalena, que passou por uma situação na sua família e ali nos centros oncológicos ela via o desamparo daquelas pessoas. Então ela falou, nós precisamos abraçá-los. Abraçar essa causa. Então nós estamos há 6 anos dando apoio a mulheres em tratamento oncológico. Então eu já passei por mulheres que passaram por todo o processo, ficaram carequinhas, perderam tudo, a gente arruma peruca, a gente faz a tatuagem de sobrancelha, a gente faz aquelas fotos lindas, maqueia, traz de volta a vaidade delas. E aí a gente vai passando, quando a gente chega no 5º ano, pastor, essa semana mesmo, pastor, eu recebi o laudo, eu estou curada. Nossa. Então, assim, é muito maravilhoso. Claro, estamos sujeitos a passar pelo luto também. Já passou, né? pastora? Já passamos. Ainda mais na Covid, passamos por muitos lutos, entendeu? Então, mas assim, é maravilhoso ver o testemunho, a alegria delas de poderem vencer. Lucas, não são situações fáceis. Não. Entende? Um hospital me procurou para poder fazer um estágio com a gente lá, para poder ouvir as histórias. Cada quinta-feira, que são reuniões todas semanais, cada quinta-feira eu escuto uma história. E ali, meu coração é aquilo, eu escuto e apresento a Deus. Tá tudo certo. Uhum. E aí um médico me chamou de canto, uma médica. Falou assim, pastora Simone, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como é que você sai daqui, dessas reuniões? Eu falei, eu saio bem, eu saio feliz. Mas, pastora, eu como médica, eu tô... Pesado, né? A energia. Exato. Pastora, eu não sei, como é que você pode falar com essas mulheres? Eu falei, nós falamos porque a cura espiritual é muito mais importante do que o físico, sabe? Então, minha preocupação hoje como líder do Amor em Ação é trazer uma saúde espiritual. Conectar essas mulheres a Deus.
sabe? Que elas possam realmente dobrar o joelho e sentir o amor do Pai sobre elas. Seja qual for a vontade de Deus, porque vai ser estabelecida a vontade de Deus sobre a vida delas, elas vão estar aceitando, porque elas estão bem, elas estão saudáveis espiritualmente. E aí, cara, tudo irradia. A gente vai vendo toda a estrada delas e a gente vê a cura, né? Na maioria das vezes. Então é maravilhoso. Isso é muito lindo mesmo, pastora. Eu gostaria de conversar com você se deixasse. Pois é, mas o avião não espera. O avião não espera, nós já estamos chegando aí no prazo. Pastor, eu só faço sempre uma pergunta para as pessoas que eu entrevisto, assim, que eu tenho essa conversa. Eu nem considero uma entrevista porque é uma conversa, falei para você ontem, né? Você conheceu Jesus com 17 anos. Sim. Hoje, atualmente, quantos anos, pastora? 49, 49, Lucas. Super nova. Nossa, Lucas. E não parece também, viu? Que bom. Pastora, se você pudesse voltar apenas um dia da sua vida, aos 17 anos, você hoje voltar e conversar com aquela menina de 17 anos e pudesse passar alguns conselhos de vida para essa menina, quais conselhos com a experiência que você tem hoje você daria para Simone de 17 anos? Eu daria a ela o conselho de ter ouvido todos os profetas que vieram até ela. Eu tive uma avó crente, eu tive familiares crentes. E eu era muito rebelde, eu não escutava, sabe? E eu cheguei a um fundo do poço familiar, né? Então, assim, por causa da minha rebeldia. Então, eu poderia falar para ela, escute mais, sabe, se entregue aos conselhos, porque era pro meu bem, né? Era um chamado de Deus para mim. Mas eu sei que Deus não perde o controle da história, né? Mas eu pediria a Deus, falaria para essa menina, escute os conselhos da sua avó que te gerou em oração. Hoje ela já tá com o Senhor, né? Mas ela te gerou em oração, para você não precisar viver isso que você tá vivendo, né? Então foi isso, e Deus tá aqui, eu tô aqui, pastora, ex-roqueira. e ajudando milhares de pessoas. Amém. Pastora, eu quero agradecer eu que agradeço. a conversa que nós tivemos, a sua estadia aqui e tudo que você proporcionou para nós. Saiba que eu vou estar te acompanhando nas redes sociais. Obrigada. Inclusive, para quem está te acompanhando, você pode mandar algumas considerações finais, passar suas redes sociais para aquela câmera aqui, Felipe. Isso, para essa câmera aqui, ó. E passar algumas considerações finais, suas redes sociais e fazer uma oração para nós podermos finalizar esse podcast de hoje. Amém. Tá bom, pastora? Muito bem, Felipe. Eu falou do Felipe, eu peguei o Felipe. Lucas, obrigado pela oportunidade. Eu espero que... Ontem eu vi vários jovens aceitando a Jesus. Foi. E eu imagino que Deus também já está levantando uma nova geração a essa igreja, sabe? Amém. E eu sei que Deus tem coisas novas. Vai vir um vinho novo para essa igreja. E eu creio que você está bem enquadrado nesse novo tempo da igreja, sabe? Que o Senhor te abençoe. Que esse podcast vá para muitos lugares, para os confins da terra. Amém. Em nome de Jesus. Bom, minhas redes sociais, eu tô no Instagram, tô lá, Simone_Oliveira. Estamos ali trabalhando para o Senhor, né? Tô na Lagoinha Matriz, envolvida em todos os trabalhos que ali existe. Se você quiser conhecer o trabalho do Projeto Amor em Ação, também pelas minhas redes sociais, tem muito conteúdo lá sobre o Amor em Ação. E tamo juntos. Você que é de qualquer lugar, né? Através das minhas redes sociais, você pode ir no Instagram e pedir lá no direct informações. E a gente apoia também isso, bem de longe também. Não é? Hoje, através da internet, a gente pode alcançar qualquer pessoa. Qualquer lugar, né? Verdade. Então, a gente tá aqui pra ajudar, Lucas. Eu tô aqui pra servir, sabe? Amém. Com muita alegria no meu coração de servir o Pai. Foi lindo que Deus falou pra mim. Ó lá, vai a minha menina pra minha seara, né? E eu tô nessa disposição. E muito obrigada por tudo. E eu que agradeço, pastora. Você faz uma oração pra nós? Orar? Naquela câmera ali na central, o Felipe falou. Amém. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade maravilhosa de estar nesse lugar, nessa cidade que o Senhor estabeleceu, Deus, a
o teu reino aqui. Através de várias igrejas, através da nossa igreja Lagoinha. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem planos e propósitos na vida daqueles que estão ao alcance desse conteúdo. Então, Espírito Santo, eu te peço, seja quem for, Deus, seja quem for, aonde estiver, Espírito Santo toca, Espírito Santo, o Senhor venha trazer cura, restauração sobre corações, ó Deus, que estão, Senhor Deus, depressivos através de diagnósticos, de adversidades que estão vindo sobre o seu coração, de pessoas que estão enfrentando, Senhor Deus, uma batalha tão grande espiritualmente, emocionalmente. Espírito Santo, eu te peço, vá, Deus, de encontro a esses corações, estabeleça o teu reino de paz, de alegria, Senhor, de saúde, de restauração, alcance famílias, ó Deus, através dos irmãos que aqui estão em Luanda. Senhor, eu agradeço ao Senhor, Pai, por esses dias que estivemos aqui, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada pessoa, que você receba agora a paz do Senhor Jesus sobre o seu coração, sobre a sua vida, que você possa viver a maior experiência com Deus, e essa experiência será diária, porque Deus, ele tem um desejo no coração de ter um relacionamento contigo, e que o Senhor Deus possa te abençoar, que você possa mergulhar profundo nesses mares onde Deus quer que você venha encontrar profundidade espiritual, sair da superfície, sair da paralisia espiritual, sair da mesmice, sair daquilo que é ordinário para viver o extraordinário de Deus. Eu declaro isso sobre sua vida, sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pastora, muito obrigado. Viu? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém. Que seja assim, né, uma progressão esse podcast. Amém. Em nome de Jesus. Felipão, fechou?